você entende isso, né, que as doenças, elas não são mentira, elas não são falsas, e que sim, existe esse casamento entre o físico e o mental, você toma aquela queixa do paciente como uma verdade real e que você, terapeuta, tem a condição de dizer para o teu paciente, tudo bem, eu sei que talvez lá fora a medicina, os teus familiares, ou enfim, né, as pessoas de modo geral, elas não consigam entender ou até mesmo acreditar nessa dor que você está sentindo. Mas eu acolho a tua dor, eu acolho o teu sofrimento. Porém, precisamos olhar para a causa dessa dor, para a causa desse sintoma, para a causa dessa queixa. Caso contrário, você, terapeuta, vai atuar como a medicina, tratando apenas o sintoma e não olhando verdadeiramente para a causa raiz, para a emoção que está mal resolvida lá no passado ou na história dessa pessoa. Então, por que a psicossomática ela funciona como um atalho nesse processo de identificar a causa raiz emocional? Porque o corpo ele está expressando fisicamente aquilo que verbalmente o paciente não conseguiu explicar. Aquilo que verbalmente o paciente não conseguiu resolver e ele não conseguiu falar, né? Então a linguagem verbal dele falhou, a linguagem corporal dele falhou e aí começam a ter as manifestações físicas. Então toda doença psicossomática ela é na verdade uma oportunidade de olhar para conteúdos emocionais mal resolvidos internamente. E vai depender, o paciente vai chegar para você com vários níveis de intensidade desse sintoma ou já como uma doença. Então, por exemplo, se foi lá na infância, se ele viveu uma situação lá na infância que não foi resolvida, por exemplo, uma situação de medo, ele passou por uma situação de medo muito grande, se sentiu muito inseguro, se sentiu desprotegido. Muitas vezes ele vai chegar para você com dificuldade do quê? Com dificuldade de falar em público, vai chegar para você com dificuldade de confiar nas pessoas, vai chegar para você com ansiedade, vai chegar para você com síndrome do pânico. Por que vai chegar para você com esses sintomas? Porque existe um medo vivido por ele lá na infância e não resolvido. E conforme o tempo foi passando, ele foi vivenciando outras situações de medo. E ele também não foi elaborando, ele também não foi cuidando dessas emoções, não foi ressignificando essas emoções. E aí, quando é que nós, seres humanos, normalmente vamos olhar que existe algo errado, que eu preciso olhar para isso? Normalmente quando começa a acontecer sintomas ou então manifestações físicas. Então eu estou com taquicardia, eu estou me sentindo ansiosa, eu preciso de ajuda. Eu estou com dificuldade de falar em público e eu tenho que dar uma palestra ou eu tenho que apresentar um trabalho na escola ou um trabalho na faculdade. Olha, eu tenho um problema aqui, eu tenho que olhar para isso. Só que o olhar para isso, na maior parte das vezes, vai acontecer quando existe a manifestação física. E aí, normalmente os pacientes vão para a medicina tradicional, que vai trazer uma medicação, que vai trazer um alívio. E existem alguns pacientes que já têm essa consciência, né, da psicossomática, que a mente, na verdade, que o corpo manifesta aquilo que a mente não resolveu, e vem para terapia. Vem para tratar a causa, né? Vem para tratar a emoção que está gerando tudo isso. E é
é de suma importância que você, terapeuta, né, e que o próprio terapeuta, se você for buscar terapia, tenha esse olhar mais profundo da psicossomática.